Assisti Sombra e Ossos, a nova série da Netflix, e vim trazer minha opinião aqui pra vocês, junto com a comparação com o livro. Oi, oi, gente! Eu sou a Manu e sejam muito bem-vindos ao Multiverso. E hoje a gente vai ter uma conversa sobre a nova série da Netflix, Sombra e Ossos, que é uma série baseada nas histórias da Leigh Bardugo. A série estreou na sexta-feira, dia 23, e ela conta com 8 episódios que vão narrando a história que acontece lá no primeiro livro. Mas pra gente poder entender a história no geral, a gente precisa ler tanto Sombra e Ossos, que é o primeiro livro do Grishaverso, da trilogia Grishaverso, e também a gente tem que ler o primeiro livro da duologia de Six of Crows, pra gente poder entender o que tá acontecendo e quem são aqueles personagens a mais que tem na história. Então, a série ela aborda 3 núcleos diferentes. O primeiro vai contar a história do primeiro livro, que é a história da Lina Starkov, como que ela se conheceu Grisha, como eu já falei naquele outro vídeo. Se tu não sabe da história, vai lá e assiste. Então ele vai primeiro contar essa história da Lina Starkov, como que ela descobre que ela é uma Grisha, o que tá acontecendo, quem que é o Darkling, o primeiro e o segundo exército, tudo que acontece nesse primeiro livro tem um núcleo específico que conta essa história. Além disso, a gente também tem um segundo núcleo que conta a história de como a Nina e o Matthias eles se conhecem. E essa história, ela tá lá em Six of Crows. Então, eu não terminei de ler Six of Crows, eu li até metade, mais ou menos, e assim eu já consegui entender super a história que estava acontecendo. Porque até a metade do livro a gente já descobre quem é a Nina, quem é o Matthias e por que eles se conhecem, de que forma que eles se conhecem, e essa é a história que é contada nesse outro núcleo lá em Sombra e Ossos. E o terceiro núcleo, ele conta a história dos corvos, o Cass, a Inês e o Jasper. Que no caso, os corvos eles não aparecem lá em Sombra e Ossos, e a história que se passa em Six of Crows acontece 6 anos depois de Sombra e Ossos. Então eles meio que trouxeram esses personagens lá pra primeira história e conseguiram incluir eles de uma forma fantástica, ficou incrível, adorei assim a mistura que eles fizeram. Só que a gente tem que pensar dessa seguinte forma aqui. Não tem nada a ver com a história que se passa lá em Six of Crows. Eu imaginei que eles fossem fazer dessa forma, onde o caso de Jasper e a Inês, eles teriam uma missão, assim como eles têm em Six of Crows, só que a missão deles dessa vez seria encontrar e capturar a Alina. Então eu acertei, né? Algumas para mim, minhas teorias. Primeira delas que deu certo, graças a Deus. Essa era realmente a proposta deles. Eles iam receber uma pequena bufunfinha ali se eles conseguissem capturar e levar a Alina lá pra um cara que eu não lembro quem é. Ai, olha como eu prestei atenção. Então, o que acontece na série é o seguinte. Ele tá contando a história da Alina e também tem um outro núcleo que nunca se encontra lá nos últimos minutos da série, que é a história da Nina e do Matthias, como que eles se conhecem, que é uma história muito pesada, assim, que é contada em Six of Crows. Então, esses são os dois núcleos, e nisso eles conseguiram incluir os corvos lá nessa história com a Lina. Então, várias coisas que eram muito soltas na história lá de Sombra e Ossos, que era por como que a Lina tinha fugido, que na verdade é muito explicadinho, mas ela não fazia muito sentido, ela não agregava nada à história. Dessa forma, eles conseguiram incluir os 3 corvos na história, onde eles tentam se infiltrar lá na festa, eles conseguem se infiltrar, a Alina foge com eles, sem saber que eles estavam tentando sequestrar ela, e eles se ajudam em determinado ponto. Acaba que lá no final eles estão dentro do barco também, onde o Darkling tá sendo muito malvado, que é quando tem lá todo o plot twist real da história, ele só acontece bem lá no último episódio, porque a gente vai desconfiando, mas não é nada certo, e ele só deixa muito claro o que ele quer fazer lá no último capítulo, lá no último episódio da série. Então, ali, os corvos, eles também estão inclusos, mas isso não acontece no livro, eles não estão nesse livro, eles não aparecem, eles não existem nesse livro. Muito triste, inclusive. Então, eles incluíram esses 3 personagens de uma forma muito legal, muito criativa, que funcionou muito bem pra série, porque deu um ar diferente, assim, mesmo que tu leia o livro, tu vai ficar, interessante, mas se tu aceita, se tu pensa, não, putz, é uma adaptação, eu vou respeitar o que vier, veio, abraça a série, como diz Jéssica Balucci. Então, se a gente conseguir se livrar disso, não, tem que ser exatamente como acontece no livro, a gente ama a série. Eu, particularmente, gostei muito mais da série que eu gostei do livro, justamente por causa dessa dinâmica nova que eles incluíram. Porque eu acho o livro muito parado, ele tem muitos detalhes, e a série ela consegue abordar esses detalhes de uma forma muito boa, porque esses detalhes que são descritos no livro, a gente tem que imaginar esses detalhes. Só que ali
visual, são detalhes visuais. É só a gente prestar atenção em toda a fotografia, em todos os detalhes que eles colocam nas cenas, e ficou incrível essa parte. Eu também quero destacar aqui que eu achei os efeitos incríveis, eu achei a forma como eles fizeram a dobra, eu achei muito legal, porque é exatamente como a gente imagina. Ketterdam também tá exatamente como a gente imagina, aquela confusão, aquele monte de gente, e é exatamente assim que a gente imagina. Então, eu acho que eles acertaram demais com essa série. A série ficou muito melhor do que o livro, na minha humilde opinião, ficou muito melhor. Eu também queria destacar aqui que alguns personagens ficaram muito mais legais na série. A Alina, ela ficou mais forte, mais determinada. Ela ficou muito mais legal, assim, a dinâmica. No livro ela é mais... Ai, chata mesmo, gente. A palavra é chata. E daí, na série, ela é mais legal, assim, dá mais vontade de gostar dela. O Miley no livro também, ele é um pé no saco, cara chato. Só que na série eles transformaram ele num cara muito legal, porque agora a gente tem a visão dele. Antes a gente só tinha a visão da Lina, e isso é uma coisa que eles acertaram muito na série também, porque a gente consegue ver o ponto de vista do Miley. Por que que ele ficou chateado, por que que eles brigaram, por que que aconteceu tudo aquilo, e porque mesmo assim ele foi atrás dela. Então a gente entende isso porque a gente tem o ponto de vista dele, e isso é muito legal, a gente ter o ponto de vista de outro personagem, que é uma coisa que um livro em primeira pessoa, ele induz muita gente a confiar na pessoa que tá narrando. Só que não é bem assim. Então, eu achei muito legal a gente ter esse ponto de vista do Mali, de entender o sentimento dele também, e ficou muito massa. Parabéns, Netflix. Também tem alguns pequenos pontos que ficaram diferentes do livro, mas que era necessário pra gente poder incluir esses 3 personagens novos na série. Então, aconteceram algumas coisas, por exemplo, no livro, o Alexei ele morre, o Volker pega ele, e ele morre no livro, e ali não, ele se joga do navio e sai a pau pra poder chegar no final da dobra, e dessa forma ele chega na dobra, ele é sequestrado, e daí o cara que quer um serviço lá do Cass, ele leva o Alexei pra ele e conta a história e diz assim, tá, é isso aí, vão atrás dela. Então, dessa forma, eles conseguiram incluir mais um detalhe da história. Também achei muito legal que eles colocaram o bode lá, que eu esqueci o nome. É um cabrito, cara. O Jasper, ele é muito apegado àquele cabrito, é muito legal. Eu gostei demais do personagem do Jasper, ele é muito dinâmico, ele é muito legal, muito engraçado. Parece que ele... O jeitinho dele... Ai, gente, ele é muito fofinho. Eu gostei muito do Jasper. Eu não gosto, geralmente, de bad boys, mas é porque ele não parece um bad boy, ele só... Ele é o bad boy, mas ele é legal. Ele é engraçadinho. Não é malvado. Também, pra poder incluir o Cass, a Inês e o Jasper na história, eles tiveram que incluir um outro personagem, que é o condutor. E isso ficou muito legal também, porque esse condutor, ele tem uma forma secreta de atravessar a dobra. E eles conseguem ir em contato com esse cara, eles conseguem atravessar a dobra de um jeito absurdo, mas é muito legal essa parte da história, que é onde tem o cabrito, como eu falei antes, o Jasper ali agarrado no cabrito. Eu achei também muito legal a gente poder visualizar com os olhos a relação do Cass com a Inês, porque tem alguma coisa ali, eu não cheguei lá ainda, mas parece que tem, né? Então eu achei muito legal isso também, da gente visualizar, porque a gente só lê o sentimento do Cass e a gente sabe que ele sente alguma coisa, mas ele não consegue transparecer isso, ele não consegue botar pra fora. Então a gente vendo ali, ele não consegue, a gente só fica, Cass, vai, tu consegue, ele não consegue. E, ai, eles são muito bonitinhos, eu surtei vários surtos durante essas... No geral, eu achei os últimos episódios da série muito parecido com o final do livro, porque acontecem as mesmas coisas, só que a única diferença é essa, eles conseguiram incluir o Cass, a Inês e o Jasper na história e só ficou mais legal do que ela já é. Ela ficou mais divertida, ela ficou mais leve. Não sei se leve é a palavra, mas ela ficou mais dinâmica. Eu também achei muito legal que na série a Zoya é legal. Quer dizer, ela não é 100% legal, mas ela consegue ver que o Darkwing tá errado e ela se volta pro lado certo. Não sei se é essa palavra, porque ela continua não gostando da Lina. Ela não é obrigada a gostar da Lina, mas ela entende o que a Lina fez e por que ela fez aquilo. Então eu acho que a Zoya tem um destaque muito legal, ela se tornar uma pessoa legal é muito diferente do que eu esperava, porque eu não cheguei nos últimos livros ainda, então eu não sei o que acontece se ela se torna uma pessoa legal nos últimos livros, mas ali ela enxergar e entender o que a Lina fez e que ela concordar com a atitude da Lina, eu achei legal demais, de verdade, porque ela se mostra uma pessoa muito difícil de lidar no livro,
principalmente lá no primeiro, e quando ela fica do mesmo lado da Lina, a gente nota que ela tem uma boa pessoa ali por trás. Eu acho que é mais ou menos isso que eu quero dizer. No livro, o poder da Lina, ele desperta quando ela aceita que ela tinha bloqueado o poder dela pra não se afastar do Mali. Na série, eles transformaram isso de uma outra forma. O poder dela se desperta quando ela absorve e aceita que ela está com raiva do Mali, porque ela tem esse sentimento de abandono. Ela acha que o Mali não tá indo atrás dela, porque ele não responde as cartas que ela me envia, mas o poder dela, ele surge da raiva dela, dessa forma. E não sei se gostei. Não sei de verdade se gostei dessa forma, porque eu não vejo eu não sei, eu não consegui entender por que seria dessa forma. Não sei se gostei. Vou deixar no ar. Porque eu gostei, porque o poder dela ele se desperta mais rapidamente por causa disso. Mas eu achava muito interessante isso ela descobrir que ela tinha bloqueado o poder dela por causa do Mali. Então isso não tem ali na série. Na série também a gente tem uma parte diferente, que na verdade ali o Mali, ele tá dentro do barco, escondido, e a Inês encontra ele, e ele meio que se alia aos corvos pra poder matar o Darkling, é exatamente isso que eles querem. Mas no livro ele tá como prisioneiro, ele tá indo justamente pra poder ferir a Alina. Tipo, eles maltratariam o Mali pra poder ferir os sentimentos da Alina. Então, eu achei isso diferente, eu achei legal, porque ali ele foi preso, mas ele conseguiu fugir com a ajuda de uma outra cabritinha, gente. Cabritinhas, melhores animais dessa série. Todas elas. Então, ali ele consegue fugir, eu achei legal isso. E ele quer continuar tentando salvar a Lina. E ele entra dentro do barco e se arrisca totalmente, porque ele é só um rastreador, ele não é mais nada, ele sabe atirar e rastrear coisas. Então, quando a gente vê que ele tem, tipo, mesmo ele sendo muito mais fraco, realmente, um potencial de poder e qualquer outras formas do que o Darkling, todos os Grishas que estão no barco, ele mesmo assim ele se arrisca porque ele sabe que a missão da vida dele é salvar a Lina de alguma forma. E ele só se sentiria útil continuando essa missão dele, que é salvar ela. Que daí, no caso, a missão da Lina, ela também sente isso, que é sempre ficar salvando o Mali. Então, essa é a relação dos dois. Agora, sobre o núcleo da história da Nina com o Matthias. Eu achei muito legal, porque a história é exatamente a que a gente conhece no livro. Ela acontece exatamente da mesma forma, tem os mesmos diálogos, a gente consegue ver ali. Eu surtei muito, porque eu acho eles muito bonitinhos. Não sei se isso... como é que isso se sucede nos livros, mas eu gosto dos dois personagens juntos. Eu acho que eles têm uma dinâmica muito legal, onde ela tá sempre se atirando pra ele tá sempre tipo, cara, sai de perto de mim, mas eu gosto de ti, mas sai de perto de mim. Porque é bonitinho, só acho legal a relação dos dois. E é muito legal ver toda a história que eles contam pra gente no livro, em flashbacks, no caso, acontecendo ali durante a mesma história. Eu achei incrível. Eu também achei muito legal na série a forma como eles abordaram o fato da Nina ter entregado o Matthias como um escravista, sendo que no livro ela faz isso porque ela basicamente quer, pelo menos até onde eu li, ela só faz isso porque ela quer, mas na série eles abordaram isso de uma outra forma, como se não, né? Ela está salvando o Matthias dos Grishas. Seria muito pior o destino dele se ele fosse capturado por Grishas do que pelos outros humanos, no caso. Então eu achei legal essa abordagem também na série. Então, no fim ali do último episódio, a gente tem os corvos, que no caso, o Kaz, a Inej e o Jesper, eles estão conversando no barco, eles conseguiram ir até os Kervos junto com a Lina e com o Mali. Ali no barco eles se separam pra não dar muita suspeita, né? E ali no barco que eles vão encontrar a Nina. Não de uma forma muito direta, mas ela escuta que eles precisam de um sangrador e ela é uma sangradora. Então ali a gente já tem um desfecho de uma provável segunda temporada, e a gente também no finalzinho da série a gente vê o Darkin vivo, né? Que ódio. Se é um desgraçado tá vivo. Enfim, ele aparece saindo da dobra e trazendo junto com eles Volcras, bem tranquilinho, que vai ser a próxima temporada. Então eu quero trazer teorias sobre a segunda temporada, porém vou esperar renovar. E assim eu consigo ler mais livros pra gente poder testar. Mas eu imagino que eles vão a segunda história do Grishaverso, lá em Sol e Tormenta, e vão misturar com essa história agora, sim, com a história lá de Six of Crows. Eu acho que vai dar muito bom. Então era isso, essa é a minha comparação da série versus o livro de Sombra e Ossos.
Eu gostei demais da série, recomendo ela demais. Eu gostei muito mais da série do que eu gostei do livro, mas leiam o livro, tem uma visão diferente. Também é legal, mas a série é bem melhor. Vou continuar lendo a saga, quero continuar trazendo vídeos sobre ela aqui. E então, se vocês gostarem, deixa um likezinho aqui embaixo pra mim. Já te inscreve no canal, manda esse vídeo pro teu amigo que não leu o livro, mas ou leu o livro, tanto faz, pode mandar pros dois amigos, não tem problema, pode mandar pra todo mundo. Era isso. Eu sempre não sei se terminar o vídeo, por que eu não sei fazer isso? Então tá, gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijão a todos e fui!